Boa noite. O tema já vem há algum tempo sendo do Livro dos Espíritos sobre o bem e o mal. Assim como se diz que a escuridão é a ausência de luz, assim mesmo o mal é a ausência do bem. O que nos fala os Espíritos? Que o bem é tudo aquilo que Deus gostaria que fizéssemos aos outros, à natureza, ao próximo e ao próximo distante, porque quando a gente faz algo que fere de alguma forma alguém, nós estamos atingindo a um todo, não é uma isolada. Nós não somos isolados, nós somos um todo. É um jogo de quebra-cabeça que forma uma paisagem, forma uma figura. Assim mesmo somos nós nas nossas atitudes. Um pensamento mau pode atingir a uma pessoa e pode atingir uma família, pode atingir uma nação. Exemplo: quantos militares, quantas pessoas que são líderes religiosos, líderes militares, causam tanto sofrimento a muitos. Por quê? Pela falta do bem. É simples? É. Mas na nossa condição, muitas vezes se torna extremamente difícil. Porque a tendência do ser humano ainda é a tendência do mal, do mais rápido, do mais prático. Porque muitas vezes nós fazemos assim: desde que não me atinja, não tem problema nenhum. A gente ouve isso normalmente, não é verdade? Não atinge a minha família. E a gente sabe que existe uma colheita em relação a isso. A gente pensa assim: se eu estou bem e a minha família está bem. Às vezes eu assisto entrevistas que eu fico observando na televisão ou na internet, seja lá onde for. Não, eu estou bem, minha família está bem, eu ajudo a não sei quem. Olha, a família é acima de tudo. Sim, a família. Mas e a família universal? Que nós somos a família universal. Seja aqui no planeta Terra ou em qualquer parte deste universo. Porque nós somos de um mesmo Criador. Eu estava até comentando ali com as meninas. Como eu há trocentos anos me interesso por ufologia, eu leio tudo que está ao meu alcance, vejo tudo que estiver ao meu alcance. A maioria das abduções, a maioria dos relatos de pessoas que tiveram contatos terceiro grau, eles relatam que eles dizem assim: o Criador. Essa palavra Deus é bem humana, mas eles se reportam a Deus como o Criador. E é o Criador. É o Criador de tudo. Porque ele é muito estigmatizado como homem nesse planeta, mas a gente sabe que é energia pura. Porque se existem bilhões, trilhões de constelações, trilhões de estrelas, geralmente em cada núcleo, em cada constelação, quer dizer, é impossível a gente calcular. E a gente, sendo impossível a gente calcular, imagina a possibilidade de esse Criador ser maravilhoso. É o Criador. Como fazemos parte dessa criação, devemos nos comportar como tal, ou seja, somos filhos dessa bondade, somos filhos dessa energia. Mas como muitos irmãos dizem, e é verdade, quando estamos na casa espírita, somos de uma compreensão ímpar, maravilhosos, muito, mas quando a gente sai, chega ali na esquina, se contraria, já se arrepia. Aí começa a tratar as pessoas mal, começam os julgamentos.
É como diz Edivaldo Franco, espírita, às vezes, acha que só porque lê o livro dos Espíritos, lê o Evangelho, lê não sei o que, acha que já está em forma, e a gente sabe que não é. Mesmo que você passe 24 horas, que ninguém passa, lógico, porque a gente está num mundo que precisa de outras atividades, a gente não consegue fazer 1% daquilo que está escrito, infelizmente para nós, porque a gente sabe das vezes que nós vamos vir para esse planeta ou para planetas similares, porque retornar a gente não vai mais, porque o mundo não estagna, ele evolui, não é verdade? E as evoluções são assim também nas nossas encarnações. Então, eu pensei muito sobre essa questão dessa comparação da ausência de luz, que é a escuridão, e a ausência do bem, que é o mal. É muito fácil de a gente discernir, mas vamos fazer o máximo, nem que seja 1 centímetro, meio centímetro por dia, para a gente conseguir se melhorar e melhorar o todo, porque se eu estou bem, se você chega uma pessoa aqui contaminada com alguma doença bacteriológica ou qualquer coisa, vai certamente alguém pegar. Ou fica mais fácil de você ser contaminado. Assim mesmo sua energia, assim mesmo é o pensamento. O pensamento às vezes deforma, adoece aquele ambiente, porque a gente passa para o outro. Tudo é transmissível, tudo é transmitido. Então era isso que eu tinha a dizer, para a gente fazer essa reflexão do bem e do mal. Não cometermos exageros, porque não adianta também querer o super filho, o super marido, o super companheiro, o super vizinho, isso não existe. Nós temos apenas que fazer o humano, que é o espelho que o Cristo pediu para a gente fosse, né? Seguir os passos dele, fazer o normal, não os excessos, porque também todo excesso é prejudicial, tudo. Se você come muito, você fica empachado. Se você bota muita maquiagem, fica parecendo um palhaço. Se você se enfeita demais, fica ridículo. Então, tudo dentro da uma coisa comedida, as coisas pensadas e refletidas para que seja o melhor para si e para os outros. Então, vamos fazer a prece de início dos nossos trabalhos, para que Deus nos faça portadores do bem, aonde quer que a gente vá, através do pensamento, que o pensamento atrai. O pensamento atrai as coisas boas e as não boas. Que possamos ser condutores do bem, da luz, da saúde, da alegria, da fraternidade, da compreensão. Que Jesus nos abençoe. Que ilumine nosso palestrante para que ele tenha fluidos benéficos, que seu anjo guardião o proteja nessa noite que lhe é cabido falar. E ao nosso irmão que fará a prece de encerramento, que também seja um canal da luz do Cristo. Que assim seja. Boa noite a todos. O tema é o mesmo que ia ser proferido antes. Desculpem aqui. Quando eu morrer, para onde irei? Né? É uma pergunta que assombra, ou assola, ou atormenta, né? Ou acalenta todo mundo, durante todo o tempo, durante toda a eternidade. Preocupou, acalentou, atormentou, criou curiosidade e vai continuar assim. E o homem, na sua antiguidade, ele olhava para o espaço, né, para as estrelas, e ficava realmente estupefato diante de tanta imensidão. Mas se nós fizermos uma comparação, e é sempre bom a gente comparar para poder aprender, né, para poder tentar entender,
A humanidade ela pode ser definida em a fase infantil, a fase pré-adolescente e a fase adolescente. A fase infantil, eu diria que seria antes de Moisés, né? Quando não se acreditava em tudo e não se acreditava em nada, né? A antiguidade nos mostra que se cultuavam deuses para tudo, né? O Deus da colheita, o Deus da chuva, o Deus do sol, o Deus do fogo, né? Tudo era divindade, porque na realidade, como uma criança, a humanidade não entendia, não sabia o que era, como se explicava, como se criou tudo aquilo, né? Da onde vinha. E a pergunta que a gente coloca no início é justamente essa: de onde venho, quem sou e para onde vou? E na sua infantilidade, o homem começou a criar as ideias da sua origem, né? Do seu dia a dia e do seu destino. Tivemos vários povos, várias culturas, né, espalhadas como iniciais, né? A cultura egípcia, a cultura asiática, a africana, e em cada região dessa, mais da Europa, né, do Velho Mundo, as Américas ainda não tinham sido descobertas, ia se criando uma divindade ou um deus. E era um verdadeiro politeísmo, né? Uma crença em vários deuses. Só que a espiritualidade, Deus, para ser mais amplo, né? Mas não Deus no sentido daquele senhor de barba sentado com os anjinhos ao seu redor. Deus que viemos conhecer com o Espiritismo, né? Inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. A força maior que rege todos os mundos tem um propósito para cada mundo habitado, né? Como disse Jesus, há muitas moradas na casa do Pai, e quando ele disse isso, ele queria dizer que há muitos planetas habitados no universo. As moradas seriam os planetas, a casa do Pai seria o universo. E para a Terra existia toda uma programação, como a gente constrói uma casa ou como a gente educa uma criança, né? Tem todas as etapas que precisam ser passadas, ser seguidas, ser vencidas, para que possa chegar no crescimento moral, intelectual e físico também. Na parte física, tivemos toda a formação do planeta Terra, que mesmo na sua formação, ele já estava sobre a responsabilidade de Jesus, né? Jesus como o gerente, digamos assim, o administrador do planeta Terra. E muitos costumam dizer que a Terra surgiu por fenômenos espaciais, astrofísicos, mas tudo isso tem um propósito. Nada no universo acontece por um acaso. Tudo gira em perfeita sintonia. E o planeta Terra, na sua criação, né, houve aquela evolução dos seres, né, as adaptações, até que surgiu o homem, e nessa sua infantilidade, né, na sua origem, ele acreditava em muitos deuses, em deuses para tudo. Depois, com a vinda de Moisés, como o iniciador da cultura do monoteísmo, da cultura de um Deus único. Depois, com Jesus, onde ele veio dizer que aquele Deus que Moisés pregou, porque precisava pregar daquele jeito, era um Deus bravo, era um Deus que era chamado de Senhor, era um Deus da guerra, era um Deus que mandava matar, mandava queimar, não é? Mas era a linguagem que se entendia naquela época, era um povo bárbaro, né? Era um povo bruto. E depois veio Jesus, né? Já chamando Deus de Pai, pregando o amor em vez da guerra, né? Fazendo toda uma mudança no pensamento, porque a humanidade já estava na idade, digamos assim, pré-adolescente. E mais na frente o Espiritismo veio, né, descortinar esse véu do mistério que rondava em tudo, e veio trazer justamente a visão lógica das coisas que acontecem, né, e que aconteceram, para que a gente pudesse ter um entendimento lógico, porque estamos em pleno século XXI e não podemos ainda ter a mentalidade
de 2.000 anos atrás, ou de 3.000 anos, 4.000 anos atrás. Então, toda essa mudança que aconteceu no planeta Terra, né, acontece em outros mundos, em outras variações, mas estamos sempre evoluindo. Então, essa primeira pergunta, de onde venho, quem sou e para onde vou, é uma pergunta que vai sempre povoar a nossa cabeça. E as pessoas sempre perguntam, né? O que é que o Espiritismo diz de onde a gente vem? Né? O Espiritismo explica que somos criados todos simples e ignorantes. Né? Somos criados todos iguais. E a todos é dada uma oportunidade de início de caminhada. E cada um, na sua capacidade, no seu livre-arbítrio, vai tendo um melhor ou pior desempenho, mas sempre todos com o acompanhamento dessa energia superior, dessa força maior chamada Deus. E essa evolução vai fazendo com que a gente comece a entender, né, de onde nós viemos, quem nós somos e para onde nós vamos. E hoje nós vamos tentar passar um pouco mais dessa ideia, né, dessa explicação dada pelo Espiritismo. Embora todos morram, nós somos o único que, além de morrer, sabemos que vamos morrer, ou o único ser que sabe que vai morrer. Né? Como diz o Mário Sérgio Cortella, seu cachorro está em casa agora, seu papagaio, seu passarinho, seu gato, ele não está pensando que vai morrer. Mas você está pensando que vai morrer, né? Quando vai morrer? E aí a gente começa, tem hora que a gente se apavora um pouco. E eu costumo sempre dizer que o Espiritismo ele vem acabar com esse medo, com esse trauma que a gente tem da morte. Porque a lembrança da morte sempre é muito dolorosa, né? É uma partida, é uma ruptura, né? Salvo naqueles momentos onde as pessoas vão adoecendo, e você vai realmente, entre aspas, se despedindo daquela pessoa, se acostumando com a ideia da morte. Mas quando é um acidente, quando é uma morte prematura, principalmente, é uma coisa que choca muito e nos deixa muito tristes, preocupados, desesperados, né? Por que é que Deus fez isso comigo? Né? Como se Deus tivesse o prazer ou tivesse a satisfação em escolher com quem vai acontecer. O problema é que a gente sempre pensa que vai acontecer com o vizinho, e o vizinho pensa que vai acontecer com o vizinho, e o vizinho com o vizinho, até que chega no nosso vizinho que pensa que vai acontecer conosco. Né? E acontece conosco. Então, o Espiritismo ele nos prepara exatamente para isso, para a morte. Toda semana se fala que nós vamos morrer. Toda semana se ouvem pessoas que já morreram, que já desencarnaram. Né? Toda semana fazemos o Evangelho no lar e falamos da vida futura. E isso vai fazendo com que a gente se acostume com a ideia da morte, do desencarne. Porque a única coisa certa da vida é a morte. Todos nós podemos ter N situações na vida, mas a morte é a coisa que vai ser comum a todos. Então, é o que eu sempre digo, o Espiritismo ele nos fortalece para que nós possamos entender o fenômeno da morte como uma coisa natural que tem que acontecer e que bom que aconteça para que possamos evoluir. Né? Ninguém quer morrer, porque temos o instinto da sobrevivência, mas temos que ter essa certeza dentro de nós, porque isso é que vai nos fortalecer numa situação que acontecer, numa situação dessa. Aí, outra pergunta que eu achei interessante nesse estudo é o que você quer que gravem na sua lápide. Quando você morrer, qual é a frase que vocês gostariam que fossem lembrados, né? E o Mário Quintana, ele disse que ele queria que gravassem na lápide dele. Ele não foi cremado, ele foi enterrado. E ele queria que escrevessem assim: eu não estou aqui. Né? Eu não estou aqui. E é uma frase interessante porque realmente ali está o corpo. Ali está o veículo pelo qual nós utilizamos para estar encarnados aqui no planeta Terra. Né? Ali não está Pietro, ali não vai estar Cláudio, ali não vai estar Andréia, João, Maria, não. Ali vai estar o corpo. Tal como uma peça de teatro onde você se vestiu daquele personagem, encenou aquela peça e chegou ao fim, você tira aquela roupa e põe no guarda-roupa. Né? Então, o guarda-roupa será o túmulo ou a cremação. Né? Nosso pai ele foi cremado e as cinzas nós espalhamos simbolicamente no lugar onde ele gostava muito de ir,
tudo simbolismo, né? Porque ele não ficou naquele corpo, ele não foi queimado, né? Ele simplesmente cessou a sua atuação como aquela pessoa e vai seguir o seu caminho evolutivo, né? E muitas pessoas, quando desencarnam, dizem: ele está na glória, ele está bem. Não, a gente não sabe onde é que ele está, nem sabe como ele está. Então a gente tem que realmente fazer muita prece, pedir muita luz, muita paz, né? Muita força, para que aquele nosso irmão enfrente aquele momento que ele está seguindo, né? Aquele momento que ele está enfrentando. E essa questão de eu não estou aqui, o Mário Quintana completa dizendo que ele está nos abraços que ele deixou, nos sorrisos que ele deixou, né, nas alegrias, nas ajudas, as pessoas a quem ele ajudou, as pessoas a quem ele amou. Aí é onde a gente vai ficar, é onde ficam as lembranças, né? Ali é só um símbolo, né? É só uma massa que já teve a sua utilidade e que agora precisa ser decomposta para que evoluamos. Creio e acredito. E aí as pessoas vinham me confortar e muitas delas eu via que ficavam assim, algumas muito tristes, muito desoladas, né? E outras até perguntando: você está bem? Você está bem? E aí eu sempre dizia, essa é a hora de provar se o que eu acredito é o que eu faço, né? Como disse essa aqui, é muito fácil a gente falar, o difícil é a gente fazer, né? Saber as palavras do Cristo de cós salteado é muito fácil. Quero ver você praticar em casa. Quero ver você praticar no seu pensamento, que é onde está você com você mesmo, né? E como eu gosto sempre de repetir, o nosso dever de casa é esse bequinho aqui. Quando passar e encontrar com um dos nossos irmãos que moram aqui na comunidade, que geralmente quando passam por nós se acanham mais, né? Dê bom dia, boa tarde, boa noite, peça com licença, diga por favor, obrigado, né? Trate-os realmente como Jesus disse para a gente tratar os nossos irmãos, né? Porque na primeira vez ele pode não responder, na segunda ele não responder, mas um dia ele vai olhar nos seus olhos e vai dizer boa noite, bom dia, boa tarde. Esse é o dever de casa, né? É o começo. E aí, pelo mundo onde nós fomos, nós temos que ir praticando isso. Continuando esse início, falamos também do limbo, céu, purgatório e inferno. A nossa cultura é cristã, de igrejas católicas ou protestantes, né? E no caso da nossa católica, existia a cultura do limbo, céu, purgatório e inferno. Limbo, local para onde iam as crianças que desencarnavam antes de serem batizadas. Céu, lugar onde todos ficariam à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, tocando a harpa, esperando o dia do juízo final. Purgatório, aquele mais ou menos, né? Dizem que como na minha época era semelhante a um ônibus CDU Boa Viagem, né? Hoje é o PE15 Boa Viagem, né? Aquele aperto, aquela confusão toda, nem é céu nem é inferno, né? E o inferno, caldeirão, fogo, óleo quente, pegando fogo para a eternidade. Aí eu pergunto, será que uma mãe, que toda mãe eu digo que vai para o céu, 99% das mães vão para o céu, será que uma mãe no céu teria consciência tranquila, paz de espírito, sabendo que o filho estaria no inferno para sempre, ardendo no fogo do inferno para sempre? Será que Deus seria capaz de criar essa maldade, né, para com as mães, dizer, não, você vai para o céu, você foi uma mãe maravilhosa, agora seu filho teve um monte de falta, vai para o inferno para a eternidade, ficar queimando lá. Qual era a mãe que ia ter paz estando num lugar desse, né? Agora, se dissesse, seu filho está num lugar complicado, mas com o tempo ele vai melhorando, vai ser dado uma nova oportunidade, e vai ser dada uma nova oportunidade, até que ele possa melhorar. Ela é a primeira que vai ficar, né, emanando luz, emanando bons pensamentos, para que ele possa realmente passar por aquilo ali, tal como uma mãe que tem um filho preso num presídio, né? Ela não quer nunca que o filho fique para a eternidade ali. Ela vai querer que ele se recupere, que ele corrija seus erros e prossiga, né? Então, se a gente voltar aqui, limbo foi criado pela Igreja Católica e foi descriado pelo Papa João Paulo II, né? Uma pessoa iluminada
que veio corrigir um monte de coisas, né? Começou, continuando agora com o Papa Francisco, né? Há um monte de distorções que foram criadas pelos homens, né? E o limbo ele foi criado e foi descriado. Hoje toda criança que morre e não é batizada para a Igreja Católica, ela já vai para o céu, não vai para o limbo. O céu, o inferno e o purgatório, na visão espírita, e no caso aqui falando por Pietro, é uma visão pueril, é uma visão, digamos assim, um tanto quanto infantil, de uma época onde a gente não sabia o que acontecia, né? Porque é extremamente, eu costumo dizer, raríssimas pessoas iriam para o céu, né? Porque quem é que não peca por ação, omissão, pensamento, né? Não, mas eu peço perdão e estou perdoado. Será que é tão fácil assim, né? É feito o aluno que não faz prova, não estuda e passa de ano, e chega no final do ano é reprovado e pede perdão e o diretor passa ele no colégio, né? Não é justo, não existe justiça nesse pensamento. Mas, para aqueles que creem assim, continuem crendo, né? A gente não está aqui para mudar a religião de ninguém, nem pensamento de ninguém. A gente está aqui para tentar ir jogando as ideias e você, que a doutrina espírita proporciona isso, despertar para a dúvida e o conhecimento e o estudo, né? Porque o espiritismo, ele para mim, no começo foi só lógica, tem lógica. Eu dizia, posso não acreditar, mas tem mais lógica do que imaginar isso. Não sofra por antecipação, né? Não fique pensando no dia de amanhã, na doença, o que é que vai acontecer, e se eu morrer antes, se, e você não fica olhando para o dia a dia, para o hoje, né? Viva o hoje, não fique se perturbando com o que é que vai acontecer. Vamos ter fé, né? Vamos ter força para que a gente possa realmente aproveitar o dia de hoje, porque senão a gente fica pensando tanto no amanhã que a gente esquece do dia de hoje. Suicídio, a morte, eu coloquei a semelhante ao aeroporto. Eu não lembro de ter lido isso em algum lugar, mas eu criei esse pensamento, guardei comigo, eu sempre repito. Para mim a morte é como um aeroporto. Você vai no aeroporto aqui do Recife, vai para o primeiro andar, é o cemitério. O térreo é a maternidade. Por que eu faço essa analogia? O primeiro andar, cemitério. As pessoas estão se despedindo. Você pode ver, o primeiro andar do aeroporto é só choro, abraço, despedida, né? É um até breve, ou até um até mais. E o térreo é a alegria, é a maternidade, é as pessoas que estão chegando. Mas do lado de lá tem outro aeroporto. As pessoas que estão indo embora aqui estão sendo recebidas lá, no mundo espiritual, com alegria pelo retorno à pátria espiritual, né? Dependendo da sua missão, como foi, bem cumprida, né? Ou mal cumprida, eles estão sendo esperados, aguardados no lado de lá. E quem está saindo de lá está deixando, não tristeza, mas um pouco de saudade, porque vai se desligar para vir para uma missão aqui, que é o nascimento no planeta Terra. Então, a alegria e a tristeza aqui, a alegria e a tristeza, entre aspas, digamos, no mundo espiritual, a gente pode entender mais ou menos isso. E aí a gente faz a analogia para a morte no nosso dia a dia, é uma partida, é um até breve, né? Tem um texto que fala a morte não é nada, que é muito interessante, e justamente ele diz isso, né? Só porque eu não estou ao alcance de suas vistas, não quer dizer que eu desapareci. Continue me chamando pelo mesmo nome que chamavam, continue rindo das mesmas coisas que não faziam rir, né? Porque eu estou vivo. Só porque eu não estou ao alcance das suas vistas, né? Vocês continuam no mundo das criaturas, eu estou no mundo do Criador. E o texto vai realmente dando esse conforto para as pessoas, né? Dizendo que, calma, a gente vai se rever, né? A gente não vai, o fio não foi cortado para sempre. Temos que ter essa convicção e essa fé. Falamos também do suicídio, né? Que é como diz um escritor espírita, um palestrante, eu me esqueci o nome dele agora, mas ele fala que é você pular da frigideira para o fogo, né? Muitas pessoas acham que conseguem resolver os problemas e pioram mais ainda, né? Então, se você tem algum pensamento suicida, procure conversar, né? Procure expor esse pensamento. Se você conhece alguém que está com esse pensamento, ou que já veio falando isso para você, né? Procure conversar. Procure realmente para que ela tenha um tratamento, não só espiritual, mas também um tratamento químico, né? Um tratamento médico, porque a gente precisa parar com essa história que tudo é espiritual, né?
Muita coisa é material, é de corpo, é química, e muita coisa é espiritual. Mas a gente não pode ficar colocando tudo culpa nos espíritos. Aí eu coloquei aqui, somos bons ou somos maus? Né? A gente costuma muito usar esse termo bom e mal, espírito mau, espírito bom. Eu não gosto de usar esse termo, eu gosto de usar equilibrado, desequilibrado, doente, sadio, né? Porque eu acho que ninguém é mal por natureza, né? Alguém pode estar mal, né? Tá desequilibrado, desequilibra uma pessoa. Tá doente, deixa outra pessoa doente, como Cessa falou aqui, né? A energia fora de sintonia deixa outra pessoa fora de sintonia. Então, realmente, eu digo aqui, qual a nossa percepção quanto somos bons ou maus, né? Eu acho que se perguntar aqui, a gente fica ali no atendimento fraterno e conversa muito com as pessoas, né? E as pessoas sempre se acham muito boas, né? Mas a gente não é tão bom assim quanto a gente acha que é, na percepção da regra do que é bom, né? Do que é ser um homem de bem. Se você pegar o Evangelho, segundo o Espiritismo, abrir na parte do homem de bem, você vai ver que a gente está um pouquinho longe de ser considerado uma pessoa boa. Né? Estamos em busca de ser bons, mas não somos bons. Jesus mesmo disse, quando chamaram ele de bom, ele disse bom só o Pai. Nem ele se considerava bom. Né? Então a gente realmente está aqui não é por acaso. A gente está aqui por uma necessidade. Cada um tem a sua necessidade. Né? Uns mais, outros menos, mas todos aqui somos doentes, muito mais os que estão trabalhando na casa espírita. Né? Inconscientemente já tomaram ciência de quanto são devedores, né? De quanto precisam trabalhar, e a gente abdica de nossa família, né? De tempo do nosso trabalho, para realmente procurar estudar mais, procurar ajudar o nosso próximo e tentar ir se melhorando. Na vida não há bênçãos nem castigos, apenas consequências. Né? Muita gente diz, é bênção de Deus, isso é uma bênção, isso é um livramento. A gente ouve muito isso e, meu Deus do céu, respeitamos, né, o que aquela pessoa diz. Né? Mas será que Deus ele fica assim, isso aqui eu vou abençoar hoje, isso aqui eu vou castigar. Não, aquele ali eu não gosto dele não, vou só amaldiçoar, vou só dar castigo. Aquele ali é o meu queridinho, vou dar muitas bênçãos para ele. Meu Deus do céu, minha gente. Né? Vamos parar um pouco e pensar, né, com raciocínio e lógica. Deus ama todos por igual. Não tem um que ele ama mais um pouquinho, outro que ele ama menos um pouquinho. Né? E quando eu costumo dizer, se a visão de Deus era para ser de um ser humano, para mim Deus é muito mais mãe do que pai. Né? A mãe, ela ama incondicionalmente. A mãe fica sem comer para dar comida para o filho. O pai muitas vezes vai embora, abandona a mãe, abandona tudo. Depois volta, depois de anos e anos, chorando, dizendo que ama. Né? Se comprometeu na espiritualidade para ter a educação daquela criança, para participar daquele relacionamento e depois vai embora. Né? E aí a gente fica dizendo que foi castigo de Deus. Se uma mãe é amor infinito, eu costumo dizer que o amor de Deus para com suas criaturas é milhões de vezes maior. Então a gente não tem nem ideia do que a sublimeza, quão sublime é o amor de Deus para com suas criaturas. E quem ama não castiga, quem ama educa. Né? Então nós, aqui eu falo numa frase mais na frente, apenas consequências. Nós somos responsáveis por aquilo que nos acontece. São as consequências das nossas atitudes em vidas passadas e na vida presente. Né? E só quando a gente para conversar conosco mesmo, que é uma coisa que a gente foge muito, né? De ver nossos atos, nossas atitudes, é que a gente começa a entender realmente o que é que está acontecendo conosco. Isso a Casa Espírita me mostrou. Né? Antigamente, eu era... cuidado com a armadilha do coitadismo. Eu me achava coitadinho. Tudo acontecia comigo. Todo mundo era contra mim. Tudo dava errado para mim. E eu fui descobri que o errado era eu. Eu que tinha que começar a mudar para que as coisas começassem a mudar. E foi rápido. Aqui na Casa Espírita foi rápido. Demorou só 10 anos. Né? E muita gente chega aqui na consulta e quer resolver na semana o problema que está passando. Né? Como se aqui fosse
consultório médico, né, um laboratório, que a gente fizesse uma fórmula ali, ó, tome 5 comprimidos desse aqui por dia, está resolvido. Com uma semana, seus problemas não estão resolvidos, né? E aí a gente vê o quanto as pessoas estão ainda engateando na questão do conhece-te a ti mesmo, né? Somos resilientes, né? Resiliência é aquela capacidade de você driblar os obstáculos. Água é a substância que a gente pode dizer que é mais resiliente, né? Você tranca uma água e vai colocando água, ela vai procurar uma fresta mínima para começar um vazamento ali, uma infiltração, né? Ou se vem um rio e tem pedra, ele desvia e passa por cima, passa por baixo, né? Somos resilientes, estamos realmente tentando nos moldar aos problemas da vida, ou a gente está sentando só e reclamando, dizendo que Deus não nos ajuda, né? Como muitas religiões vendem aí, né, a famosa teologia da prosperidade, né? Deus já lhe dá coisas. Nunca peça coisas a Deus, peça forças para enfrentar os problemas, né? A ideia de Deus dar coisas é de uma infantilidade, é de uma inocência assim absurda, né? E tem pessoas que determinam que Deus tem que dar aquilo para ela. Terminam conseguindo, muitas conseguem, mas não foi Deus, foi ele que se doutrinou que ia conseguir aquilo e Deus ia dar, e aquilo foi a força que ele precisava, psicologicamente falando, para conseguir alcançar aquele objetivo. Aí diz, não, Deus me deu. Então por que Deus não deu para os outros? Sabe? Porque você não tem fé. Eu tenho fé, você não tem fé. Mas eu tenho, não tem. Aí a pessoa começa a ficar maluca, né? Eu tenho fé, eu estou fazendo tudo que aquele líder religioso manda, e não acontece as coisas comigo. Por que será? Não, você é um amaldiçoado, Deus não gosta de você. E aí é um problema muito sério, né? No Hospital da Miroeira fez-se um recenseamento uma certa época, e constatou-se realmente a grande quantidade de pessoas provenientes de religiões que realmente prometiam essa prosperidade, as pessoas não conseguiam, e aí não aguentavam e enlouqueciam, né? Desequilibravam. Além das que eram médiuns, e aqueles efeitos eram tratados como possessões demoníacas. Não vos inquieteis, pois pelo dia de amanhã, como eu falei, né? Porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta a cada dia o seu mal. Palavra de Jesus, né? A gente tem que ter calma e procurar enfrentar os problemas, né? E procurar ter calma, procurar os amigos, procurar se reequilibrar para poder enfrentar os problemas, né? A gente não pode se desesperar. Procure uma pessoa amiga, procure alguém aqui do centro, né, para conversar. A gente tem um atendimento com um psicólogo aqui, porque muitas vezes o problema não é espiritual, o problema é físico. Temos que ter cuidado com a armadilha do coitadismo, né, depressão, e se identificamos algum sintoma de depressão conosco, procuremos um médico e procuremos ajuda espiritual, né? Mens sana in corpore sano, né? Mente e corpo, né? Cuidar das duas coisas para que possamos melhorar. Qual é a tua obra? Essa frase é de Mário Sérgio Cortella, né? Eu aproveitei esse livro que eu li e trouxe essa frase, né? Educamos pelo que somos e não pelo que falamos. A gente educa por exemplo. Nossos filhos, por menores que sejam, estão prestando atenção em tudo que a gente faz, em tudo que a gente fala, né? E a gente não pode dizer, não beba refrigerante, e está tomando refrigerante depois. Não cuspa, eu tenho esse péssimo hábito, quando eu estou gripado, às vezes, de cuspir pela janela. E cuspi uma vez, quando eu vi meu filho com 3 anos, papai, abre aí. Eu abri a janela, não sabia que ele... Olha que coisa louca. Eu podia reclamar dele? Eu tinha acabado de cuspir 10 minutos antes, né, 5 minutos antes. E aí o que é que eu fiz? Comecei a me educar, né? Então, se eu jogo papel no lixo, ele joga papel no lixo. Se eu jogo papel no chão, ele joga papel no chão. Né? Ultimamente eu tenho visto, eu acho que às vezes a espiritualidade fica me chamando a atenção para umas coisas, e gente jogando coisas pela janela no carro. Eu tenho visto ultimamente, eu tenho ficado impressionado de abrir um vidro, eu digo, que danado que vai sair ele. 2 garrafas, um pacote de McDonald's, jogou na rua e foi embora. Ou gente que fuma e joga o cigarro no meio da rua, né? O japonês, ele tem uns cinzeirinhos, parece uma caneta, que ele joga a cinza, depois joga o cigarro ali, fecha, a falta de oxigênio faz com que o cigarro apague. E depois, quando ele chega no lixeirinho, ele joga fora aquilo ali, né? É um exemplo aí de atitude de educação. Pensar antes de reagir, devemos gerenciar os pensamentos, né? O orai e vigiai, que eu digo mais aqui embaixo.
ou é na próxima, não é no próximo. Orai e vigiai. Né? Mas, como disse o seu Cláudio, não é orar e vigiar a vida do próximo, não é orar e vigiar suas atitudes, né? Seus pensamentos. Né? O problema nosso maior está no pensamento. Né? Às vezes a gente está assim e vem uns pensamentos loucos, né? Umas coisas assim fora de você dizer, meu Deus do céu, isso passou na minha cabeça. Às vezes é um irmãozinho que está ali, soprando aquilo ali, para ver se pega. De repente cola. É a sintonia do rádio. Você passa, ouve uma música bem louca, aí você vai querer ouvir, daqui a pouco você só está ouvindo música louca. Né? Vai depender de você. O que é que você está sintonizando? O que é que você está procurando? Né? E como diz a frase, quem procura, acha. Né? Os mais íntimos são os que mais vão te decepcionar. As maiores decepções são geradas pelos mais próximos. A gente não dá confiança para quem a gente não gosta, para quem a gente não tem amizade. A gente só dá confiança para quem a gente gosta. Né? A gente só empresta dinheiro, cartão de crédito, entra como fiador, né? Para quem a gente conhece. E aí a gente vem a decepção. Mas nesse caso a gente tem que ir treinando, é o que eu digo. Será que o que eu estou praticando é o que eu falo? Né? A gente tem que realmente parar e tentar não ter raiva. Né? A gente precisa tentar não ter raiva. Porque se a gente deixar entrar nessa sintonia, a gente se embaralha completamente. É necessário cuidar da ética para não anestesiarmos na nossa consciência e começarmos a achar que tudo é normal. Né? O problema é esse. A gente teve uma reunião aqui da casa e sempre o problema é Pietro pedindo para as pessoas não usarem o telefone celular. E teve um dos participantes que deu a seguinte sugestão: não vamos liberar. Deixa todo mundo ficar no WhatsApp, que é melhor ficar no WhatsApp do que ficar incomodando, pedindo para não usar. E eu disse, é interessante, é uma ótima maneira de educar. Né? Vamos deixar as pessoas conversarem alto, botar o pé em cima da cadeira, né? Vamos deixar. E aí eu fui contra e disse, olha, é absurdo. É a mesma coisa que você chegar e dizer assim para a criança, eu não quero comer, não coma. Eu quero comer biscoito, vai comer biscoito. Não, é melhor ela comer biscoito, ela fica quietinha ali. Não, eu quero ver televisão, eu quero ficar no videogame. Fique no videogame, é melhor ficar no videogame que ele fica quietinho. Né? Será que a gente está aqui, todo esse nosso trabalho de nos educarmos, é para a gente chegar a ter um pensamento desse? De forma alguma. Né? Aí eu disse, que continuem me chamando de chato, né? Eu acredito que eu tenho melhorado muito, eu procuro fazer uma cara simpática, né? Dar um sorriso, né? Pedir desculpas à pessoa. Né? Em 80% ou 90% as pessoas sempre dizem, não, é porque meu tio está morrendo, minha mãe está em casa doente, meu avô está na UTI. Tem uma colega nossa aqui, uma irmã aqui que trabalha, disse, não, meu avô está na UTI. Eu digo, você é médica? Aí ela, que é isso, Pedro? Eu digo, não, você é médica. Sabe o que é que você faz melhor em vez de estar no WhatsApp? Desliga o WhatsApp, faz uma prece, fica ali sentada, concentrada, pensando nele. Né? Outro dia desse uma senhora aqui, não sei nem se ela está aqui agora, ela é enfermeira. E ela no WhatsApp, saindo e voltando, eu digo, olha, você está em tratamento? Ela estou. Eu digo, procure se desligar um pouquinho disso, rapaz. Procure se encontrar, né? Procure se desprender um pouco do mundo, né? Porque a gente tá doente por celular. Vocês não imaginam os problemas de colunas que vão ter nos próximos 10 anos por conta do ângulo do nosso pescoço. Hoje as pessoas todas estão assim, peso no pescoço por conta de ler o celular. Né? As pessoas não estão andando mais conseguindo levantar a cabeça. Elas estão ficando com a cabeça baixa de tanto. Você chega no banco, é o segurança no celular. Um porteiro de prédio no celular. Outro dia eu passei, eu tiro fotos disso, que eu acho que eu vou fazer um livro um dia. Essa fotografia ficou famosa. O porteiro na esquina do prédio, lá de fora, o balde, a pá e a vassoura encostado na parede. E ele no celular. Pronto. Agora me diga, o que é que tem no celular? Né? Tem coisa boa? Tem. Mas eu acho que 70% é bobagem. Né? No WhatsApp se conversa bobagem. É bobagem o dia todo. E aí essa moça disse, não, mas é porque eu sou enfermeira e tem um paciente com problema lá que está sem o medicamento e estão me perguntando qual é o medicamento. Eu digo, venha cá. Se a bateria do seu celular acabasse ou se roubassem seu celular, esse paciente ia morrer? Ela parou assim e disse, não. Eu digo, por quê? Ela, porque tem outras enfermeiras lá. Eu digo, então, minha irmã, pare um pouquinho, vá assistir a palestra. Por mais chata que pareça ser a palestra, assista, né? Procure se concentrar, fique em silêncio,
pense na vida, pense nos seus problemas, pense nas suas angústias, pense nas suas alegrias, faça uma reflexão. É um momento único, né? E tem gente aqui que fica com raiva de mim, né? Com ódio, eu vejo no olhar, às vezes é ódio, mas com o tempo me compreende. Ficam meus amigos, né? E até passam a gostar de mim. Não é, dona Carmen? Dona Carmen dizia, lá vem o homem do silêncio, quando eu vim, né? Mas eu sou uma pessoa normal, igual a vocês, só que eu tenho essa questão da educação, tive a educação até o primeiro grau, até a 8ª série, colégio militar. Mas isso não quer dizer nada. A disciplina, para mim, não é só a questão na casa espírita, é em toda a vida. Eu acho que a gente tem que ter essa questão aqui, parar de achar que é tudo normal, né? Dona Anitta, que é a presidenta aqui do centro, ela sempre briga com meu filho, aqui é um hospital. Eu digo, mas Dona Anitta, no hospital a gente não vê a pessoa com o som ligado, né, com o pé em cima da mesa, fazendo o que quer. Até no hospital ele tem que ter uma certa disciplina, né? Mas isso faz parte da casa espírita, é uma família igual como toda outra família, né? Nós brigamos, arengamos, né? Somos mal interpretados, né? Ficamos de mal, ficamos de bem. Somos pessoas normais e até mais doentes do que vocês, né? E cuidado com os excessos das crianças, né? Querem tudo rápido, não tem paciência. Eu vi uma palestrante que veio aqui semana passada, a Cláudia, ela contou uma história, mas ela contou um pouco rápida, que é a história de um psicólogo de Campina Grande, que ele disse que quando ele tinha 17 anos, ele disse para a mãe dele, mamãe, eu vou para o Micarande. Ele disse, não, você não vai. Ele disse, não, mas eu já comprei o abadá. Ele disse, mas você não vai. Foi meu avô que me deu o abadá. Ele disse, mas eu sou sua mãe, você depende de mim, enquanto você depender de mim, você não vai. E ele disse, eu não amo mais a senhora. E ela disse, quem disse que eu quero o seu amor? Eu quero o seu respeito, né? Então a gente tem que aprender primeiro a respeitar, para depois a gente aprender a amar, né? E a família antigamente existia muito isso, só que era muito fechada. Ele explica nesse texto, nesse vídeo, né? Ele explica que a família era muito fechada e era muito enrijecida, as ordens, né? A hierarquia era muito dura. E abriu-se de um jeito que hoje as crianças fazem o que querem, os adolescentes fazem o que querem. E aí os pais, eles perdem o respeito, porque querem dar amor antes de exigir o respeito, né? E aí, quando uma criança dessa cresce um adolescente, um jovem inseguro. E ele diz que quando tem uma primeira decepção, um final de um relacionamento, né, em vez de pegar um disco de Pablo e escutar uma música, né, curtir uma roedeira, pula do prédio e se mata, né? Não aguenta. Os jovens hoje não aguentam. O nosso pequeno tem 4 anos e a gente fica treinando com ele o perder. Quando brinca, ele tem que perder, para ele aprender a perder, porque a vida a gente perde muito e a perda nos causa muita dor, mas a gente tem que aprender a conviver com a dor. E a gente cria as crianças nesse mundo protegido, já não chega a segurança que a gente tem que viver hoje em dia, que hoje em dia a gente vive em pânico, né? Você para num semáforo, está em pânico, sai aqui no corredor em pânico, chega na rua em pânico, né? Um tiro, um assalto, a violência, né? E a gente cria a criança dentro de um prédio cercado de porteiro eletrônico, câmera, cerca de arame farpado, cerca elétrica, porteiro, porta blindada, carro blindado, né? Hoje a gente vive num presídio, né? Estamos vivendo uma crise moral. A nossa crise no nosso país, ela não é financeira, nem política, nem fiscal. É uma crise moral. Estamos tendo, como é que chama? Corrupção do porteiro da UPA, onde uma pessoa que eu conheço levou a criança dele e o porteiro disse, me dê R$10 que eu passo ele na frente, para ser atendido logo. Do porteiro da UPA ao presidente da República, né? Independente de partido político, aqui não estou falando em partido político, né? Todos estão no mesmo... É o sistema que precisa ser mudado. É um problema de educação, né, que só vai ser resolvido daqui a 20 anos, se a gente começar a mudar a educação das crianças hoje. Criar uma política de Estado e não uma política de governo, né, independente de partido político. Eu não estou aqui defendendo partido político nenhum. Eu só estou falando da questão moral. Então a gente tem que ensinar nossos filhos a perder. Eles têm que aprender a perder para poder saberem como é que funciona a vida, para poder a gente soltar eles no mundo, né? Hoje eu conheço um menino que com 18 anos nunca andou de ônibus, né? A gente, quando era pequeno, acho que com 10 anos, meu pai colocava a gente no ônibus e ia atrás seguindo no carro e mandava a gente descer em tal lugar e ficar esperando que ele ia chegar, né? Ele
ia nos seguindo. E a gente foi, eu estudei colégio com 12, 13 anos, 14, 15, andando de ônibus, né? Quando vim morar aqui em Boa Viagem, tinha 15 anos, a gente ia para o cinema, só tinha cinema no centro da cidade, e meus amigos nunca tinham ido de ônibus, né? E eu ficava espantado, mas naquela época, imagine hoje em dia, né? Quer dizer, então a gente tem que proteger, mas também a gente tem que lembrar que tem um mundo lá fora e que a gente tem que treinar nossas crianças para o mundo. Como tentar, sublinhado em letra mais grossa, seguir os exemplos do Cristo, né? Que é o mais difícil que eu falei aqui. Drogas viciam, comportamentos viciam, brigar, gritar e fofocar também vicia. Celular também vicia, internet vicia, né? Cadê a conversa? Cadê o olho no olho? Hoje a gente chega num restaurante, está cada um na mesa com o celular, né? Cada um num mundo separado, né? E a gente tem que realmente lutar contra isso, a fofoca, a maledicência. A gente tem que parar de falar da vida do outro. Ou quando alguém chega para falar com a gente, Rapaz, a pior coisa do mundo é quando a gente chega alguém e diz: Pietro, vieram falar, eu estava vindo ali, estavam falando mal de você. E aí eu digo, eu gosto de Dona Anitta, né? Que Dona Anitta, quando tem algum problema desse aqui, ele chama A, chama B, diz: pronto, diga aqui o que é que você... Não diga o que você estava me dizendo, né? Acaba com isso em qualquer local, em casa, na empresa, acaba com a raio do corredor, né? Eu conheci um gerente que ele acabou com a fofoca em um mês. Ele foi trabalhar na empresa, era um problema crônico. Toda vez que Maria está fazendo isso, mas rapaz, Maria fez mais o quê? Maria fez mais o quê? Peraí, Dona Maria, vem aqui. Ela, não, peraí que eu vou sair. Não, fica aí. Dona Maria, olha, ela vem aqui, diga o que é que você está dizendo, Dona Maria fez. Não, mas diga o que você estava falando. E aí começou com isso desestimular essa questão da fofoca. Muitos amam árvores, as flores, as plantas. É lindo, esse jardim é lindo. Vamos pegar aqui na areia, pegar ali no estrume, cocô do boi para espalhar. Não, mas porque eu não posso melar a mão, que eu tenho um problema na unha, de cutícula, não sei o quê, né? Muitos amam as flores, as árvores, as plantas, mas não querem usar as mãos para cultivá-las. Isso é uma analogia com a caridade. Ai, que trabalho lindo, Pietro, que vocês fazem lá com abrigo de idosos. Olha, vamos com a gente. Rapaz, mas porque não dá, porque tem não sei o... Mas é o 3º sábado do mês. Tem 12 sábados no ano. Vai um sábado por ano. Não um sábado por mês, não. Vai um sábado por ano. Né? É o que eu digo. Donativo não falta. Falta pessoas. A gente vai para lá, quando vai 10 pessoas, 12 é a casa cheia. A gente fica feliz. Né? Mas quando a gente está com problema, a gente, meu Deus, me ajude. Olha eu aqui, me ajude. Né? Cadê a caridade que Jesus pediu para com o próximo? E não precisa levar dinheiro, não levar nada. Só ir lá, conversar com as vovozinhas, né? Uma vez por mês. Estou correndo um pouquinho por causa do tempo. Cuidado com seus pensamentos, né? O orar e vigiar que eu já tinha falado. E a oração dos sábios. Eu já disse aqui da outra vez, mas é sempre bom lembrar. Eu antigamente brigava muito com minha esposa, discutia, coisa de casal. E aí eu aprendi essa oração. E foi um santo remédio. Quando começa a discussão, eu paro e começo a oração. A oração é assim, ela começa, a primeira parte faz assim. A segunda parte é assim. E aí ela vai ficando mais brava ainda, né? Parece que desencadeia os demônios todinho, né? Mas é o silêncio. Não replique. Porque quando você replica, parece que você está jogando gasolina no fogo. E aí o negócio, né? Porque a mulher... Eu digo, né, seu Cláudio, ela reclama, ela responde e ela fica chateada com a resposta. Você não precisa falar, né? Então, se você continuar com a discussão, é pior. E aí você diz, se acalme. Que se acalme o quê? Diga aí, para perturbar, eu digo, eu sou amor, trago-te amor para que tu sejas amor. E aí ela diz, eu sou o cão, trago-te o cão para dar em tu. E fica rindo, né? Mas a gente tem que aprender, ó. O mais sábio é aquele que se cala. Né? Porque a gente não deixa aquilo continuar. A pior coisa do mundo é um fala, o outro repete, fala, retruca, termina um jogando um espinho, outro jogando uma pedra, pronto, daqui a pouco tá os dois magoados, o negócio começou uma besteirinha, termina uma coisa pior. Né? O futuro está em suas mãos, né? Já finalizando, e aí eu digo que a regra beneditina da Ordem de São Bento, eu peguei isso num livro, que é Mosteiro de São Bento, número 34, a regra. Antes de tudo, que não surja o mal da murmuração em qualquer palavra ou atitude, seja qual for a causa. Aí ele diz depois, é proibido reclamar. É proibido ficar reclamando. Né? A pior coisa do mundo é quando tem um problema e diz assim, que coisa absurda, esse ventilador não está funcionando, alguém tem que fazer alguma coisa. Por que é que você não faz? Né? Pietro, o ventilador está com problema, mas eu tenho uma pessoa que ajeita, eu me proponho a entrar numa cota para a gente ajeitar. Né? Vamos chegar com um problema com uma solução.
Pior coisa do mundo, quando a gente reclama, alguém tem que fazer alguma coisa. E você? O que é que você está fazendo? Não é? Vamos parar de murmurar da vida, dos problemas, né? Porque a gente começa a entrar nessa sintonia, né? Sem nada contra, mas no AM. Em vez de estar no FM, que é um som mais puro, está no AM, naquela confusão. E você é responsável por tudo aquilo que você faz, né? Se você vai para a lama, você vai se melar. Se você evita a lama, você não vai se melar. Quem cobra demais de si mesmo não consegue ser feliz. Quem cobra demais dos outros não consegue ser feliz, né? Vamos parar de cobrar tanto da gente como dos outros, né? Vamos começar a ver as pessoas como seres humanos iguais a nós. Os defeitos que nós apontamos nos outros, tem 3 dedos apontando para a gente, né? Nós temos esses defeitos. Será? Né? Será que é melhor eu apontar os defeitos ou ir lá e tentar conversar com aquela pessoa? Perdoe mais, dê risadas, abrace, contemple a natureza. Todo dia, Deus, inteligência suprema, causa primária de todas as coisas, nos proporciona uma tela maravilhosa, que é o pôr do sol, 2 telas, e o nascer do sol. O nascer do sol você pode não ter acordado ainda, ou estar naquela loucura para sair, mas o pôr do sol, quando você vem às 5 da tarde, procure olhar para o lado oeste, que você vai ver a maravilha das nuvens douradas, com azul. E é rápido, são segundos. Aquele espetáculo dura segundos. 1 minuto, 2 minutos, 5 minutos no máximo. Todo dia, mas a gente às vezes não tem tempo de olhar para isso. A gente tem tempo de olhar para o celular, mas a gente não tem tempo de olhar para uma maravilha dessa que Deus nos proporciona todo dia, né? Perdoe mais, seja mais amigo, peça perdão, né? Procure aquela pessoa com quem você já está brigado há muito tempo e peça perdão a ela. Reate aquela amizade, né? E eu queria hoje, aqui nesse momento, reatar a minha amizade que está um pouco arengada com minha irmã Cessa, né? Pedir desculpas a ela, porque nós tivemos umas arengas aí, coisa de irmãos. Mas eu quero aproveitar aqui na frente de todo mundo e pedir perdão a ela se eu a magoei e também dizer que ela não me magoou, que a gente continue irmãos. Para terminarmos, e peço para vocês não aplaudam em casa espírita, né? Porque a gente pede para não... Foi emoção. Pensamento sempre, né? Eu sei que é sempre na intenção do gesto, mas a gente pede sempre que a gente se contenha. Para finalizar aqui, eu gosto sempre de dizer, façam o Evangelho no lar. Procurem saber como é o Evangelho no lar, né? O Evangelho no lar é de uma suma importância, é você levar o centro espírita para a sua casa. É você fazer da sua casa, eu costumo sempre brincar, uma UPA espiritual. Você vai ali atender naquele momento espíritos que estão doentes, perdidos por ali, e que seu anjo da guarda, juntamente com a espiritualidade amiga, vai trazer para aquele local, e a realização do Evangelho no lar vai ser como um remédio para quem está doente, um prato de comida para quem tem fome, um copo de água para quem tem sede, né? E vai ser de uma ajuda fantástica, além da luz que começa a ser acendida na sua casa e que vai se espalhar por todo o prédio, todo o bairro. Eu não conheço ninguém equilibrado que não venha de um lar equilibrado. E em causa própria eu digo, exemplo nosso, né? O Evangelho lá ele traz um equilíbrio depois de pouco tempo, questão de 5, 6, 8 anos, você começa a notar, mas tem que começar agora. Se você quer que seu lar seja equilibrado, comece a fazer o Evangelho no lar. A oração está aqui, ela é um pouco longa, mas procurem, é de Joana de Ângeles, né? E ela é muito bonita. E eu queria citar só um trecho quando ele diz assim, aqui... E quando as luzes se apagarem à hora do repouso, ora mais uma vez, comungando com ele, como ele procura fazer, a fim de que, ligado a ti, possas em casa, uma vez por semana, em 7 noites, ter Jesus contigo. Finalizando, só pedindo para que vocês realmente procurem estudar o Espiritismo, procurem levar mais a sério, não que não estejam levando, mas mais do que estão levando, para que vocês realmente possam ter isso aqui como uma doutrina e não só como uma casa que ajudou vocês a resolver um problema de suas vidas. Muito obrigado a todos, que a paz de Jesus fique com todos vocês. Que assim seja. Nós devemos enfatizar o esforço do palestrante pelo estudo, porque ele dá o tempo dele, o precioso tempo que nos cabe, através do estudo, de repassar aquilo que precisamos ouvir e principalmente assimilar na prática. Não é verdade?
Vamos passar a prece agora e final para o nosso irmão Cláudio, para que dê encerrada a reunião. Queridas irmãs e irmãos em Cristo, eu convido todos vocês após este banquete para que oremos unidos e reunidos o Pai Nosso. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. O perdão das nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todo o mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para todo e sempre. Que assim seja. Senhor Jesus, renovando os nossos agradecimentos por tudo o que acabamos de receber, permitai, Senhor, que possamos encerrar a primeira parte dos trabalhos desta noite, como sempre os iniciamos, gozando da plenitude de Tua santa e divina paz. Que assim seja.